Hoje nós estamos aqui com a incumbência de fazer uma reflexão a respeito do que é a verdadeira gratidão. Afinal de contas, o que é gratidão? E essa reflexão, eu acho que primeiro, tudo bem? Eu não sei. Vai. Técnica. Pode ir. E essa reflexão, acho que primeiro a gente tem que entender que hoje parece muito confuso. As pessoas trocarem a palavra obrigado por gratidão. Então, todo mundo hoje, muito comum no WhatsApp, muito comum falar gratidão, mas essa gratidão que a gente enxerga, que a gente vê tanto, que eu falo WhatsApp, que é o meio que mais nós nos comunicamos hoje, acho que é o WhatsApp, né? Fora o Instagram, mas eu acho que o WhatsApp é o meio que mais as pessoas têm grupos, e grupo do trabalho, e grupo do trabalho, grupo da escola, e grupo da academia, e grupo de... Gratidão. É tanta gratidão que é falado, gente, vamos pensar melhor que quando alguém nos faz alguma coisa, é uma educação. Você responder obrigado ou obrigada. Não, se eu peço alguma coisa para alguém, a pessoa me faz um trabalho, eu falo obrigada. Se eu sou servido, se alguém faz algum favor, eu falo obrigada. Então, as pessoas hoje, acho que banalizaram. Né? Gratidão. Já tem várias figurinhas, e põe coraçãozinho, e põe mãozinha, e põe o coração com a mãozinha, e ele... Mas isso tudo é porque vai se transformando as coisas. Né? Nós vamos transformando a língua nossa o tempo todo. Inclusive mudando sinônimos. Então, acho que esse é o primeiro ponto que a gente deve pensar. Se eu tenho gratidão um pouquinho maior, né? Mais amplo, é um estado de espírito. É um estado, vem do coração. Não é um obrigado. É muito maior, é mais amplo. E aí eu gosto, esses dias eu estava pensando e vindo o tempo todo, né? Pensando nessa reflexão, aí eu lembrei daquela tragédia do voo que saiu de Cascavel e caiu em Vinhedo, e até Guarulhos, e caiu em Vinhedo, e que alguns passageiros, algumas pessoas não conseguiram embarcar. E tem um deles que fez um escândalo lá no aeroporto, né? E fez um escândalo feio lá com o funcionário. Chegou lá, aí depois eu entendi bem, porque lá não foi só ele, é que saiu na mídia mais um, mas teve outras pessoas também que não conseguiram embarcar, porque as pessoas se atrapalharam onde que entrava no aeroporto, né? Mas não deu tempo para entrar por questão, passou 1 minuto, 2 minutos, não embarca, não faz o check-in, não consegue mais. E uma delas teve a repercussão porque fez um escândalo. E essa repercussão depois veio à tona por quê? Porque quando ele soube que caiu, ele teve que pedir 1000 desculpas. Agradeceu. Quanta gratidão aquele homem teve pela vida dele. Quanta gratidão ele teve aquela pessoa que disse um não para ele. Não abriu a exceção. Então, ficou marcado na minha memória esse caso mesmo, porque acho que é um exemplo tão grandioso. Assim, nós sempre enxergamos algumas situações assim, não pode mais entrar, às vezes, não só em aeroporto, né, mas vai pegar um ônibus, embarcar, situações adversas. A pessoa às vezes vai pedir um Uber, a pessoa não sabe o que aconteceu com aquele motorista, ele cancelou, estava para chegar, nós não sabemos, cancelou, a gente fica brava, caramba, estava quase chegando e cancelou, já aconteceu comigo, falei, caramba, o cara estava chegando e cancelou, e se é divino isso? E se fosse, realmente, eu não tenho que agradecer? Então, essa gratidão, como é
precisamos entender de forma ampla, ela abrange, primeira coisa, o nosso planejamento reencarnatório. Quando nós estamos no plano, nós pedimos para estarmos aqui. Tem muitos espíritos na fila para reencarnar, que pedem, clamam a Deus pela reencarnação. E nós pedimos. E se nós pedimos, para quê? Para nos melhorarmos, para evoluirmos. Se nós clamamos isso, chega aqui, aí a nossa história é diferente. Quando o bebê já reclama, né? Eu vi um negócio assim que nós já acordamos reclamando, muitas pessoas. O bebê chora. É natural da vida, é para chorar, né? Porque é um sinal positivo, né? Mas aí dá todo aquele... É bom que chore, porque não chorou, a gente já fica com medo, né? Esse bebê não chorou. Mas nós, a qualquer descuido, a qualquer situação, nós reclamamos. Das pequenas às grandes. E a todo momento, a espiritualidade vem nos cutucando, nos lembrando. O Frei é bom nisso. Né? Lembrar que a gente tem que agradecer. As mensagens do Frei, para quem acompanha, muito isso. Então, assim, uma hora a gente precisa aprender, porque não é... O Frei está ali, nos posicionando. Olha, agradeça. Mas é tão comum, é mais fácil reclamar. Como é mais fácil a gente pensar negativo? O negativo é mais fácil, a gente vem falando aqui, né? O negativo é mais fácil, então é mais fácil reclamar. E quando nós reclamamos, nós clamamos duas vezes. Então, aquilo vai ficar ruim. Vai ficar ruim. Quando nós aprendemos a agradecer, nós vamos nos equilibrando. E agradecer pelas pequenas coisas, também, que acontece no nosso dia a dia. Aí hoje ficamos sem luz. A gente sai de casa no breu, né? Viemos, mas assim, a gente agradece. Vamos agradecer. E Chico tinha uma fala que ele dizia que perguntado, ele disse, olha, se eu não fosse pelas dores que eu passei, eu não seria quem eu sou. Então, nós só evoluímos porque nós passamos por tantos e tantos momentos, e a gratidão nos torna fortalecidos. Quando nós aprendemos essa técnica de estar mesmo agradecendo o pai, a mãe que nos deu a vida, porque foram espíritos que aceitaram também nos receber. Então, nos deu a vida, estamos aqui, chegamos onde chegamos. Agradecer o café da manhã, eu acordei, mas nós só lembramos mesmo quando a situação pega para nós. Aí, às vezes, a situação pega para nós, machuca o braço, fica sem o braço que você precisa mais dele, ou é o direito ou é o esquerdo. Eu já fiquei com os 2 dedos do pé quebrado, então tive que ficar um tempo de cadeira de roda lá em casa. Aquilo para mim, depois eu entendi que eu tinha que passar, porque é uma visão tão complicada, porque a gratidão para nós é quando a gente tem uma doença. Aí quando você cai em casa e você fala assim, meu Deus, eu tinha tudo aquilo, agora eu não tenho mais. Aí você está sem um braço, machucado, você precisa de alguém para te ajudar. Um dia meu pai me deixou em casa, me deixou em casa de cadeira de roda, ele precisava ir embora. Eu tenho um irmão com deficiência, ele me deixou em casa, só que não tinha ninguém ainda na minha casa. Eu fiquei pensando, como é que eu vou entrar? Parecia tão simples, mas ao mesmo tempo com gesso. Eu fiquei pensando, como é que eu ia fazer aquilo? Aí eu precisava me organizar, na casa só eu e o Felipe, até administrar o Felipe com 9 anos, até administrar ele para ele me ajudar. Aquilo eu agradeci tanto a vida. Eu sabia que era passageiro, sabia? Mas parece uma eternidade quando nós estamos com algum problema. Uma dor no dedo, aquilo, todo dia, se for uma coisinha, eu fico o dia inteiro lembrando, né? Parece que é maior. Só que o maior da dor tem que ser a gratidão.
que nós temos, estamos aqui. Esse homem que ele não era a hora dele, lógico, né? E só que quem estava lá, quem estava dentro da aeronave, mas nos acidentes, que outros e tantos, que sai só um vivo. Aí você fala assim, explicava como um ficou ileso. A graça de Deus, óbvio. Aí às vezes ao invés da gente chorar, de agradecer. E Kardec veio, nós vamos falar então, elencando o nosso Kardec, que fez uma obra, e não foi só uma obra só, mas o Evangelho segundo o Espiritismo, ele é muito completo. Ele fez, eu já comentei com vocês aqui, que quando eu recebi lá nos idos de 1900 e pouco, para não falar tanta idade, eu recebi o Evangelho segundo o Espiritismo, eu só lia as preces. Eu só estudava as preces que tinham no final. Eu vou falar. Fiquei anos assim, achando que, não, é a juventude, mas pelo menos eu encontrava as preces. Né? Então eu só usava lá as orações. Anos eu fiquei assim. E Kardec fez a codificação. Quando ele fez a codificação, ele colocou, para nos auxiliar, prece de agradecimento pela proteção recebida, por proteção recebida. Tem uma lá e ele explica o porquê. Aliás, por quê? Porque nós recebemos uma graça, então vamos agradecer. Ação de graças após escapar de um perigo. Olha o homem do voo. Né? Pode ser simples, né? A gente caiu uma árvore, né? Passa tantas imagens assim, caiu uma árvore aqui, um viaduto, a pessoa está aqui. Mas, agradecimento por um benefício alcançado. A gente faz um pedido, a gente faz pedido, e aí eu alcancei. Na hora de pedir, ficou lá pentelhando Deus, né? Pentelha Deus. Senhor, me ajuda e não sai do negócio. Senhor, eu preciso de um emprego. Senhor, eu preciso de uma oportunidade, porque é o que a gente precisa. É dessa parte que a gente pede, né? Aí pede. Quando acontece, tá tudo certo. Então, Kardec até ensina como fazer. Agradecimento ao anjo guardião. E esse, podemos chamar de anjo guardião, há quem chame por outros nomes, né? Anjo da guarda, né? Mentor, todos nós temos um, que acho que a gente dá trabalho para eles, né? Mas nós temos um. E por que não agradecer? Ele está o tempo todo nos auxiliando. O tempo todo. Há quem sempre lembre deles, mas assim, há religiões que são fortes nessa maneira de lidar, de orientar, pede para acender vela, né, os anjos da guarda, né, é uma maneira de fazer para não esquecer, vamos lá, é uma forma de agradecimento, respeitando todas as formas, mas nós precisamos agradecer a ele. Praticamente é algo que acho que a gente esquecemos. E Kardec veio fazendo lá, e tem os outros capítulos. Aí Kardec vem, bem-aventurados os aflitos. Está lá no capítulo 5. Nossa, lá tem muito, agradecer as dificuldades. Apanhado geral desse capítulo. Agradeça as dificuldades, as dores recebidas. Ele explica lá. No capítulo 9, ele tem a bem-aventurados, os brandos e pacíficos. Porque, afinal de contas, tudo que nós não agradecermos de coração, serenidade, esse capítulo pede muito a nossa paciência, nos auxilia a compreensão da serenidade, para que a gente possa receber as bênçãos. Então, ele fala disso. Buscai e achareis. Não pode abandonar, pode buscar. Busque a sua fé, busque a oração, vai encontrar, certamente. Sede perfeitos, lá no capítulo 17. Esse capítulo, ele já fala para nós termos gratidão, mas principalmente reconhecer a tudo mesmo que nós recebemos do Pai.
Kardec escreve, aí eu vou ler. Quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, não se referia apenas aos que sofrem, mas aos que sabem tirar proveito dos seus sofrimentos. Afinal de contas, nem sempre estamos em sofrimento. Nem sempre estamos passando, passamos por tudo, né? Mas os nossos momentos de felicidade, cadê a nossa gratidão? No final de semana, tranquilo, passeando com a família, deu tudo certo, né? Cadê a nossa gratidão? Cadê a nossa oração de agradecimento lá? Tá lá a família toda reunida. Chegou lá, faz o final do ano, mais um ano, todos lá presentes. Você olha assim, hoje em dia é uma bênção chegarmos no Natal, tá a família presente, toda, com saúde, mesmo aqueles que não estejam de corpo presente, que for passear, estão ali, nós precisamos agradecer. Precisa fazer uma oração em família. Pede para a família fazer uma oração. Vamos colocar a família para fazer. Vamos aqui todos agradecer esse momento que estamos aqui. Alguns não têm mais o pai, mas aqueles que são membros da família. Fazer uma oração. Você começar a mostrar para a garotada, até para as crianças, momento de agradecer. Vamos colocar isso, coisa boa a gente precisa falar. Como é que faz? E nessas reflexões, eu achei uma poesia que eu vou ler para vocês, vale muito a pena. Agora, meu poder investigativo de pesquisa, primeiro achei como Cora Coralina, porque eu adoro poesia, poema, eu amo, tá? Achei como Cora Coralina. Mas eu fiz umas outras pesquisas, porque eu fico pesquisando poesia quando eu gosto. E eu descobri a verdade, não é nada disso. Tem um site de literatura que explica de quem é. Cris Pisamente. Não sei se eu estou falando esse sobrenome certinho, mas é isso. Vale muito a pena e vai fechar a nossa reflexão de hoje, simples, mas de coração. Sou feita de retalhos, pedacinhos coloridos de cada vida que passa pela minha e que vou costurando na alma. Nem sempre bonitos, nem sempre felizes, mas me acrescentam e me fazem ser quem eu sou. Em cada encontro, em cada contato, vou ficando maior. Em cada retalho, uma vida, uma lição, um carinho, uma saudade. Que me torno mais pessoa, mais humana, mais completa. E penso que é assim mesmo que a vida se faz, de pedaços de outras gentes que vão se tornando parte da gente também. E a melhor parte é que nunca estaremos prontos, finalizados. Haverá sempre um retalho novo para adicionar à alma. Portanto, obrigada a cada um de vocês que fazem parte da minha vida e que me permitem engrandecer minha história com os retalhos deixados em mim. Que eu também possa deixar pedacinhos de mim pelos caminhos e que eles possam ser parte das suas histórias. Não resume tudo, gente? Tudo. Não estamos prontos, né? Somos todos nós, somos um pedacinho de cada coisa que passa por nós. Resume, acho que tudo. Isso aqui acho que me inspiraram para achar o lugar certo. Dessa daqui. Tem muitas poesias, Joana de Ângeles fala muito. Joana de Ângeles tem uma obra extensa, tem material bastante. Emmanuel tem muito material falando sobre gratidão, tá? Tem muita coisa. Basta colocarmos em prática um pouquinho por dia, lembrando ali para nós. Essa é a nossa reflexão de hoje.
Vamos dar continuidade aos nossos trabalhos. Obrigada, viu?